Em um mundo que exige companhia, descobri uma verdade poderosa. A solidão não é vazio. É uma tela vibrante que revela nossos verdadeiros eus. Quais revelações estão esperando em seu próprio silêncio? Enquanto eu estava sentado na minha varanda desgastada, observando o sol dourado mergulhar abaixo do horizonte, refleti sobre a jornada que me trouxe a esta fase solitária, mais satisfatória da minha vida. Era difícil acreditar em quanta coisa havia mudado desde os meus dias como um professor atarefado. Cercado por alunos e colegas, minha existência muitas vezes parecia definida pela companhia que mantinha. O vazio inicial após a morte do George ameaçou me engolir. No entanto, naquela solidão abrasadora, descobri um fio cintilante de liberdade pessoal, uma oportunidade de recuperar minha vida nos meus próprios termos. Liberdade significava escolher como e quando me envolver com o mundo, e embora a mudança tivesse seus desafios, ela, em última análise, revelou uma riqueza de oportunidades para autodescoberta e crescimento. Na solidão, encontrei um ritmo único para mim, anteriormente ofuscado por interações rotineiras. Cada dia se tornou minha própria tela. Comecei a pintar novamente, deixando as cores e pinceladas refletirem emoções mais próximas do meu coração, sem filtragens das expectativas externas. Mergulhei no abraço reconfortante da natureza em longas caminhadas pela floresta, ouvindo o suave sussurro das folhas ou o piar de um pássaro azul distante. O simples ato de preparar o chá da manhã se transformou em um ritual precioso, em vez de uma tarefa apressada. Tornou-se uma prática de mindfulness que aprofundou ainda mais minha apreciação pelas pequenas maravilhas da vida, estimulando uma criatividade que há muito estava adormecida. Essa viagem encantadora à solidão revelou que a companhia não ditava a felicidade pessoal. Ela surgia de dentro. Em dias em que minha vizinha Maggie aparecia, muitas vezes transbordando de histórias sobre suas mais recentes escapadas sociais, uma inauguração de exposição de arte, um encontro comunitário, tornava-se mais fácil desvendar meus pensamentos sobre a solidão. Com sua personalidade efervescente, ela evocava sem esforço o charme da companhia. No entanto, sua insistência para que eu a acompanhasse às vezes parecia esmagadora, insinuando a pressão das normas sociais que afirmam que é necessário ter os outros para prosperar. Nunca fui de fugir de um debate. Compartilhei com ela minhas reflexões. Maggie, você sabe que esse novo tempo me permite ser eu mesma de tantas maneiras. Posso abraçar o esplendor da criatividade sem me preocupar em planejar em torno dos outros. Suas vibrantes pinceladas de cor às vezes se ofuscavam em contemplação, e ela soltava uma risada, descartando meus argumentos e destacando o calor das experiências compartilhadas. Em reflexão, percebi que minha solidão abraçava uma natureza mais profunda e transformadora. Não era simplesmente a ausência de amizade, era um ambiente que favorecia a serenidade interior, permitindo-me extrair lições que provavelmente não teria na agitação dos compromissos sociais. Aprendi a ouvir meus próprios pensamentos e a saborear momentos de silêncio que pareciam profundamente enriquecedores. Uma vez, quando Stanley, meu amigo calejado, se juntou a mim para um chá, ele comentou com um brilho nos olhos: "Você sabe, Evelyn, eu andei pensando, é preciso coragem para ficar sozinho." Entre goles de camomila, maravilhamo-nos com a força de compartilhar nossa solidão. Nessas ocasiões, descobrimos uma ponte que conectava nossas experiências em vez de diminuir nossas realidades. Nesse abraço de quietude, o mundo se transformou gradualmente. Cada canto da minha casa tornou-se um santuário moldado pelas minhas próprias preferências. Estantes transbordando com as obras clássicas, o suave ritmo do jazz permeando as tardes e o jardim florescendo sob meus cuidados delicados. O que alguns poderiam perceber como solidão, eu reconheci como empoderamento para inovar e rejuvenescer minha mente, abraçando a solidão não como um espaço vazio, mas sim como um tesouro de possibilidades. Essa realização revitalizou minha existência, ensinando-me a cuidar da minha mente como um verdadeiro oásis independente das influências ao redor. Conforme meus dias se misturavam mais harmonicamente com a natureza e a criatividade, notei algo notável florescendo sob a superfície: clareza.
Na quietude de cada momento, longe do ritmo frenético das expectativas sociais, comecei a identificar minhas aspirações e paixões sem compromissos. As amizades nas quais contei por tanto tempo haviam pintado minha identidade como se estivesse dentro dos limites de uma moldura. Agora, eu estava pronta para me libertar e explorar os vastos murais da minha própria criação. Essa autoexploração acendeu uma compreensão de que eu poderia escolher a companhia a qualquer momento sem sacrificar minha independência. Cada amizade acrescentava valor, mas de forma alguma definia meu valor ou minha alegria. Nos meus momentos tranquilos, não consigo deixar de perguntar: não há algo fortalecedor em ficar sozinho na sua verdade? Não é igualmente enriquecedor deixar que o caminho se desenrole diante de você, sem estar preso às expectativas dos outros? Eu encorajo aqueles que estão entrando em seus anos mais avançados a explorar a alegria dentro da solidão. Afinal, é uma tela esperando para ser pintada, com cores pessoais. Cada pincelada, um testemunho do crescimento pessoal, sem as amarras das normas sociais. Abrace o poder transformador da solidão e descubra quão vibrante a vida pode ser quando vivida nos seus próprios termos. Em uma tarde arejada, o perfume das lilazes preenchia meu jardim enquanto eu cuidava das minhas plantas com mãos afetuosas. O ato de jardinagem havia se tornado uma prática meditativa para mim, uma dança encantadora com a natureza onde descobria lições profundas entrelaçadas no tecido de cada estação de crescimento. Eu podava cuidadosamente minhas roseiras enquanto refletia sobre a inevitabilidade da mudança, não apenas na natureza, mas na vida. Naqueles momentos suaves, percebi a importância do crescimento não só em minhas plantas, mas também dentro de mim. Cada flor que brotava da terra me lembrava da resiliência e da capacidade de florescer, mesmo na solidão. Esse ciclo de plantar e colher criava não apenas beleza ao meu redor, mas promovia um profundo senso de realização sem a necessidade de validação dos outros. À medida que o verão se aproximava, o calor acendia uma faísca curiosa em meu coração. Costumava convidar o Stanley para um chá da tarde no jardim, onde trocávamos camadas de introspecção envolvidas em contação de histórias. É libertador, não é? Ele diria, sua voz impregnada de um tom de sabedoria. Enquanto bebia seu habitual Earl Grey, ele se aconchegava em uma cadeira sob os galhos expansivos do meu pessegueiro, desfrutando da serenidade que nos envolvia. Mergulhávamos nos interesses que haviam se enraizado durante nossas jornadas solitárias, a alegria de saborear livros novos e velhos, a emoção de descobrir a arte e desenterrar nossas narrativas individuais sem o alarido das dinâmicas de amizade. Nessas trocas me sentia compreendido, sua companhia enriquecendo minhas reflexões sobre a solidão em vez de exigir minha atenção. Maggie, inegavelmente espirituosa, frequentemente com meias coloridas visíveis sob sua saia esvoaçante, entrou um dia com exuberância. Por que não fazemos um workshop de arte? Ela entusiasmou, braços abertos como um pássaro pronto para alçar voo. Meu coração palpita com a tensão familiar, seu entusiasmo pintando visões de risadas e camaradagem, mas também convocando momentos de caos que destruíam as paredes tranquilas que eu havia construído ao redor da minha solidão. Era emocionante imaginar a excitação de misturar ideias e risadas, mas não conseguia afastar a sensação agridoce de perder meu espaço sereno. Busquei um meio termo, expressando minha curiosidade, mas declarando meu desejo de manter aquele santuário interno que eu havia cuidadosamente cultivado. Na encantadora tapeçaria dos encontros diários, também me peguei refletindo sobre o aspecto psicológico da solidão. Li um artigo sobre idosos abraçando a autoconfiança e moldando positivamente seu bem-estar mental. Ele afirmava que atividades solitárias alimentam a saúde mental e a resiliência emocional. Absorvi essa informação com entusiasmo, reconhecendo a verdade que estava enraizada em minha própria vida. Cada pincelada na tela, cada caminhada solitária pelos trilhos verdejantes transformava meros minutos em momentos nutritivos de reflexão. Meus esforços solitários, em vez de isolar, tornaram-se avenidas que nutriram diretamente minha mente e meu coração. Com essa compreensão, encorajei outros a entrelaçar momentos de introspecção em suas vidas, criando espaços para clareza,
criatividade e crescimento. Uma noite, sob o céu estrelado, convidei Maggie e Stanley para um jantar simples, um gesto de conexão que também seguia o ritmo do meu coração. Enquanto tomávamos chá de ervas ao ar livre, cuidadosamente conduzi nossa conversa rumo à beleza que encontrei na solidão. Vocês dois sabem que valorizo minha própria companhia, mas aqui estão vocês, transbordando histórias e risadas. Isso não acrescenta textura aos nossos encontros? Avaliei suas respostas. Os olhos de Meg brilharam enquanto ela assentia. Claro, mas que equilíbrio devemos encontrar? A emoção de estarmos juntos é igualmente vital, não concordam? Enquanto Stanley intervinha, unindo nossos pensamentos, percebi que não era apenas a solidão que escolhi que importava. Era a aceitação consciente da conectividade que também tinha peso, uma tapeçaria habilidosamente tecida entre independência e companheirismo. Ao refletir sobre esses conceitos, percebi que a essência de uma vida solitária poderia encorajar a compreensão dos outros sobre seus próprios caminhos. Independente de amizades obrigatórias, desejei estender um ramo de oliveira à ideia de que abraçar a própria existência singular não significava descartar a alegria coletiva que os outros podem proporcionar. O verdadeiro poder está em apreciar a solidão pelo que ela tem a oferecer, ao mesmo tempo em que permitimos que indivíduos queridos floresçam ao nosso lado, mesmo que nossos estilos de vida diverjam ligeiramente. Talvez não se tratasse de escolher um caminho em detrimento de outro. Talvez existisse na bela dança do equilíbrio, onde as cores vibrantes da individualidade se encontram com os tons vibrantes da conexão, enriquecendo a tela de nossas vidas. Levantando-me da mesa de jantar, meu coração flutuava contente ao contemplar a vibrante mistura de almas diante de mim. Que, incrivelmente empoderador, testemunhar a justa posição da solidão e da companhia lado a lado, iluminando caminhos anteriormente obscurecidos pela sabedoria convencional. Ao compartilhar um último brinde demorado, perguntei-me se nossas percepções poderiam realmente mudar uma vida solitária entrelaçada com amizades espontâneas. Não poderíamos reconhecer ambas as realidades? A vida não é mais colorida quando abraçamos tanto o silêncio que por vezes desejamos quanto a risada que nos une, transformando cada nova experiência em uma obra-prima. Na semana seguinte, decidi abraçar a solidão de uma maneira diferente, algo que já mexia com meu coração há bastante tempo. Foi durante uma das minhas caminhadas contemplativas entre as altas árvores do nosso parque local que tive a ideia de uma viagem de camping solo. O pensamento de me aventurar na natureza por alguns dias, longe das distrações do dia a dia, me encheu de uma sensação de paz e empolgação. Eu já tinha testemunhado incontáveis nasceres do sol despontando no horizonte a partir do meu jardim, mas quão diferente poderia ser vivenciá-los com montanhas e riachos como pano de fundo. Essa jornada que eu imaginava não era apenas sobre solidão. Tornou-se uma empolgante oportunidade para introspecção e atenção plena, permitindo-me aprofundar minha conexão comigo mesmo e com o mundo ao meu redor. À medida que os dias passavam, eu me preparava para minha expedição com dedicação inabalável. Juntei suprimentos, movido não pela necessidade de luxo, mas pela curiosidade aguçada sobre a simplicidade da vida ao ar livre. Um saco de dormir confortável, uma barraca de qualidade e utensílios de cozinha leves se acomodavam na minha mochila, impregnada com o aroma de pinheiro. Tracei trilhas que ansiava explorar, alimentado por uma empolgação infantil. A cada passo em minha preparação senti uma independência emocional crescendo dentro de mim, reforçando a ideia de que laços sociais mais frouxos podem de fato levar a menos drama em nossas vidas. Era libertador recuperar meu próprio tempo e intenções, sem as expectativas dos outros. Compreendi que a solidão me permitiria navegar meus pensamentos sem interferências e aproveitar o simples ritmo da vida que a natureza oferecia. Partir para minha aventura de acampamento me transportou para um mundo de serenidade. Ao chegar, montei minha barraca com o sol filtrando através das folhas acima, iluminando meu alegre pequeno acampamento. Ao me acomodar em meu entorno, uma energia curativa me envolveu, absorvendo o perfume de cedro e terra úmida.
Eu deixei de lado as preocupações do mundo, sentindo-me livre do peso das interações diárias e compromissos sociais. Abri meu diário, anotando sobre meu entorno enquanto permitia que os ecos da natureza inundassem meu coração. Cada pássaro que chilreava, cada folha que farfalhava e cada riacho murmurejante se harmonizavam em uma sinfonia que aprofundava minha autorreflexão e consciência. Um momento tocante cristalizou-se durante esta expedição. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, lançando raios dourados, eu segurei com as mãos uma xícara quente de chá de ervas, observando os matizes crepusculares. Percebi como a solidão cultivava um terreno fértil para profundas revelações pessoais. O afastamento emocional das trivialidades da vida social me levou a novas profundezas dentro de mim, brilhando mais intensamente do que eu jamais imaginei ser possível. Lembrei-me de evidências que havia lido sobre os benefícios da saúde mental ligados à solidão, refletindo sobre quantos idosos relataram níveis mais altos de satisfação ao se permitirem momentos de solidão como um refúgio para a descoberta pessoal. Quanto mais percepções eu adquiri sobre a beleza da minha própria companhia, mais percebi que a solidão não era um vazio a ser preenchido, mas uma tela esperando para ser pintada com as cores das minhas ideias e sonhos. Enquanto eu me sentava com meus pensamentos, várias práticas de mindfulness passavam pela minha mente, pedindo atenção. Percebi que momentos de contemplação muitas vezes se expandem, convidando o coração a refletir sobre seus desejos. Exercícios de respiração, como respirar as fragrâncias das flores ao meu redor, criavam um ritmo suave, promovendo tranquilidade. Decidi praticar a gratidão, pois estava vivendo dentro de um ecossistema que acolhia minha existência. Ao voltar ao meu diário, escrevi metodicamente 3 coisas pelas quais me sentia grato a cada noite, maravilhando-me com a rapidez com que minha satisfação florescia. Essa prática simples não apenas intensificou minha conexão com o meu ambiente, mas também aumentou minha consciência das alegrias efêmeras da vida que muitas vezes passam despercebidas. Ao voltar para casa, senti-me rejuvenescido, culminando não apenas refletido em meu espírito, mas também na vitalidade do meu jardim. Cada flor parecia florescer com um vigor renovado, como se estivesse participando de minhas aventuras. Rápido, voltei à minha rotina, infundindo minhas sessões de jardinagem com a energia e entusiasmo que cultivei em minha viagem. O Stanley frequentemente aparecia para tomar chá, e em uma dessas ocasiões, observou meu ânimo e perguntou se eu havia encontrado o que buscava durante meu retiro solo. Com um sorriso cúmplice, contei histórias de manhãs meditativas e noites cristalinas, onde o silêncio cantava tudo o que eu precisava ouvir. Havia um brilho em seu olhar enquanto eu descrevia como essa solidão havia dissipado o estresse da minha vida, promovendo uma clareza que eu não tinha antecipado, mas abracei de coração. Meu coração transbordando de reflexão ansiosa, perguntei-me como compartilhar essas percepções poderia iluminar as perspectivas de outros que também poderiam considerar uma jornada na solidão para a autodescoberta. Cada conversa com Stanley alimentou minha determinação em encorajar a independência por meio de histórias, talvez até estabelecendo uma comunidade para aqueles que buscavam a essência da exploração na solidão consciente. Percebi que, enquanto abracei as alegrias da vida solitária, cultivar conexões por meio de experiências compartilhadas trouxe cor à minha vida, muito como retalhos vibrantes costurados em um quilt. Poderia eu convidar outros a abraçar suas próprias jornadas solitárias, enquanto formamos uma comunidade que valoriza a autossuficiência tanto quanto a companhia. A ideia acendeu uma chama de esperança, uma que envolveu o tecido da solidão, conexão e autoaceitação em uma tapeçaria deslumbrante, esperando para ser desenrolada. Quão lindamente entrelaçadas podem ser nossas vidas quando abraçamos tanto a quietude da solidão quanto o calor da amizade. Incentivado pela minha transformadora experiência de acampamento solo, comecei a explorar maneiras de compartilhar essas percepções com outros que possam se sentir isolados, mesmo em meio ao ambiente agitado ao nosso redor. O calor da companhia do Stanley e seu espírito vibrante me fizeram perceber que, enquanto as amizades trazem alegria,
Abraçar a solidão pode muitas vezes dar nova vida às nossas buscas por autodescoberta. Talvez eu pudesse criar um círculo, um encontro que não fosse necessariamente focado na amizade no sentido tradicional, mas sim uma celebração da independência e do crescimento pessoal, onde cada indivíduo pudesse vir a refletir sobre suas jornadas solitárias e a plenitude que poderia cultivar dentro de si. Sentia como se uma visão poderosa estivesse se desdobrando, um farol que poderia iluminar o caminho para outros, guiando-os em direção às alegrias da independência, enquanto ainda criava uma oportunidade de conexão nas nossas experiências compartilhadas. Inspirada, decidi convidar alguns vizinhos selecionados para um encontro informal no meu jardim, um espaço acolhedor, já repleto de flores em botão que pareciam florescer tanto ao sol quanto na solidão. Enquanto me preparava para o encontro, visualizei uma mesa adornada com ervas frescas e flores colhidas diretamente do meu jardim, acomodadas entre bandejas de chás de ervas servidos com scones caseiros. Maggie, sempre espirituosa e colorida, declarou que seria uma reviravolta emocionante nas nossas interações sociais habituais. Ela me incentivou a enfatizar o tema de cuidar do eu interior, enquanto buscava a paz que vem da solidão. Percebi como sua conexão com as cores vibrantes e texturas da terra oferecia o contraste perfeito com os meus tons mais suaves de introspecção. Nós nos complementávamos bem em nossas abordagens diferentes da vida. No dia do encontro, o ar vibrava de entusiasmo à medida que os convidados chegavam, cada um trazendo sua energia única. Compartilhamos risadas e histórias sob o calor do sol, permitindo que o aroma das flores em flor nos envolvesse. Cada participante tinha sua própria relação com a solidão, alguns como Stanley compartilhando sua paixão por caminhadas solitárias, enquanto outros confessavam sentir-se ansiosos com a ideia de estar sozinhos. Enquanto os ouvia, refleti sobre minha própria jornada, percebendo que nossas conversas iluminavam experiências individuais com a solidão e preenchiam o ar com potencial para empoderamento. Percebi que juntos estávamos criando uma tapeçaria a partir dos fios de nossas várias narrativas. Essa experiência não serviu apenas para contrastar solidão e companheirismo, mas sim para destacar como esses dois aspectos podem estar lindamente entrelaçados para enriquecer nossas vidas. Enquanto saboreávamos nossos chás, compartilhei a envolvente história da minha aventura de acampamento, como a natureza havia sido ao mesmo tempo um playground e um refúgio para meu coração e mente. Foi revigorante testemunhar a mudança de perspectiva entre meus ouvintes. A curiosidade deles sobre a solidão acendeu uma chama de motivação dentro de mim. Uma vizinha, Glenda, comentou como frequentemente se sentia sobrecarregada durante encontros sociais e como poderia se beneficiar ao aprender a se conectar consigo mesma em um nível mais profundo. Isso abriu a porta para um fio de conversa, onde compartilhamos dicas e ferramentas para cultivar uma vida solitária, feliz. Sugeri práticas de atenção plena, exercícios de respiração e o simples ato de escrever em um diário, que se mostraram inestimáveis durante minha jornada. Através dessas discussões, percebi que cada um de nós tinha seus próprios métodos de nos ancorarmos, mas o que importava era a disposição para explorar esses caminhos novamente. Em meio à troca de ideias, observei uma mudança tangível entre meus companheiros, que começaram a ver a solidão não como um vazio a ser temido, mas como um solo fértil para cultivar seus santuários internos. O medo que antes pairava sobre a solidão parecia se dissipar no ar repleto de risadas e histórias de jardinagem, sinalizando que a alegria poderia florescer mesmo nos momentos mais silenciosos passados sozinhos. Senti uma sensação avassaladora de esperança surgir dentro de mim, sabendo que ao facilitar essas conversas, estava nutrindo sementes de empoderamento que poderiam brotar em novas identidades vibrantes para cada pessoa presente. Meu coração se encheu de emoção ao vê-los abraçar a solidão em vez de resistir a ela, percebendo que todos nós temos o poder de nos manter enraizados enquanto ainda nos expandimos na beleza da vida fora de nossos lares. À medida que o crepúsculo nos envolvia, os raios dourados do sol começaram a se pôr no horizonte,
lançando um brilho quente que refletia a mudança emocional em nosso encontro. As reflexões compartilhadas entre o grupo se tornaram mais ricas e comoventes, à medida que começaram a reconhecer a beleza encontrada tanto na solidão quanto na companhia. Apresentei a ideia de levar nossas discussões para um grupo dedicado, um que se reuniria regularmente para explorar os temas da aceitação pessoal e da introspecção profunda. A oportunidade despertou entusiasmo entre meus vizinhos, e naquele momento ficou evidente que a solidão não precisa ser isolante, ela pode abrir portas para amizades inesperadas que celebram tanto a independência quanto a comunidade. Mais tarde, naquela noite, enquanto organizava meu jardim e me preparava para entrar em casa, senti uma sensação de realização tomando conta de mim. O encontro gerou frutos de maneiras que eu não poderia ter imaginado. Ele criou o cenário para novas aventuras que prometiam nutrir o espírito, enquanto fortaleciam laços que ressoavam com autenticidade. Esse novo círculo poderia guiar outros a descobrir que a solidão não apenas poderia ser prazerosa, mas profundamente gratificante. Poderia ser que as vidas que levamos se tornassem mais ricas através de experiências compartilhadas enquanto cultivamos nosso mundo interior. Mesmo enquanto celebrávamos a independência, nossas jornadas empreendidas juntas revelariam ainda mais cores e padrões entrelaçados no tecido de nossas vidas. Nos meses que virão, eu imaginei caminhos se abrindo amplamente, não apenas para mim, mas para cada membro deste coletivo em florescimento, enquanto abraçávamos juntos o atraente desafio da solidão. Nossas narrativas poderiam fluir como as estações que mudam, entrelaçando tanto a companhia quanto a independência em um belo bordado da experiência humana, nutrindo nossos espíritos e nos guiando em direção às radiantes possibilidades do que significa realmente prosperar. Poderia haver uma jornada mais gratificante